Na aula de hoje, nós vamos estudar o algoritmo de Euclides, que calcula o MDC entre dois números. O máximo divisor comum de dois números inteiros positivos a gente viu na aula passada que pode ser encontrado usando-se suas fatorações primas. Porém, esse método não é eficiente. O algoritmo de Euclides calcula o MDC sem usar as fatorações primas. O MDC é um conceito central para a resolução de problemas importantes em teoria dos números. Por isso que a gente estuda esse algoritmo. Ele é baseado em alguns resultados simples que nós podemos provar. O primeiro deles diz que o MDC de A e B é igual ao MDC de A e B menos A. Já o segundo resultado que nós também vamos provar, nos diz que seja R o resto de dividirmos B por A, então prove que o MDC de A e B é igual ao MDC de A e R. Vamos então provar o primeiro resultado e em seguida o segundo, que é uma consequência do primeiro. Uma vez a gente provou o primeiro, fica fácil a gente provar o segundo. Então, vamos lá. Eu quero provar que o MDC de A e B é igual ao MDC de A e B menos A. Bom, eu vou chamar o MDC de A e B de X, e o MDC de A e B menos A de Y. Então, eu quero provar, vou fazer um esqueminha aqui, que X é igual a Y. Eu vou dividir a minha prova em duas partes. A primeira, eu vou provar que X é menor ou igual a Y, e a segunda parte, que Y é menor ou igual a X. Se eu conseguir provar 1 e 2, então eu terei provado que X é igual a Y. Então, vamos à primeira parte da prova. Bom, eu disse que X é o MDC de A e B. Bom, se X é o MDC de A e B, é o máximo divisor comum entre A e B, isso implica que X divide A e X divide B. Bom, se X divide A, nós vimos na aula passada essa propriedade, X divide menos A, tá? Bom, então, se X divide menos A e X divide B, X divide B mais menos A, que a gente também viu essa propriedade na aula passada, certo? Então, olha, eu vou passar a régua aqui. Então, eu tenho se X divide menos A e X divide B, X divide B mais menos A, o que implica que X divide B menos A. Ora, então a gente tem que X divide A e X divide também B menos A, certo? Bom, então X é um divisor de A e B menos A. Mas a gente sabe, a gente colocou aqui ó, no início, que Y é o MDC de A e B menos A, ou seja, Y divide A e Y divide B menos A, mas só que Y é o maior divisor comum de A e B menos A. Então, se Y é o maior comum divisor de A e B menos A, e X também é um divisor de A e B menos A, então a gente pode concluir que X é menor ou igual a Y. Então, a gente provou já a parte 1. A parte 2, né? Vou colocar aqui do lado. A gente tem o quê? Que Y é igual a MDC de A e B menos A. Então, significa que Y divide A e Y divide B menos A. Ora, se Y divide A e Y divide B menos A, Y divide A mais B menos A, o que implica que Y divide B, que aí o A cancela. Logo, eu tenho que Y divide A e Y divide B. Y é divisor de A e B.
Porém, x é o maior divisor entre eles. Então, y é menor ou igual a x. E daí eu provei que y é menor ou igual a x, x é menor ou igual que y é menor ou igual a x. Isso implica que x é igual a y. Portanto, eu provei que o MDC de A e B é igual ao MDC de A e B menos A. Agora nós vamos provar, a gente provou esse primeiro resultado, agora nós vamos provar o segundo. Seja R o resto de dividirmos B por A, certo? O resto da divisão de B por A. Então, a gente tem essa figurinha aqui, ó, do algoritmo da divisão, lembra? Eu pego B, divido por A, vai me dar um Q, então vai dar R. Ou seja, B é igual a A vezes Q mais R. Então, prove que o MDC de A e B é o MDC de A e R. Ou seja, eu quero provar que o MDC de A e B vai dar igual, o meu R aqui eu posso reescrever assim, R é igual a B menos A vezes Q. O MDC de A e B vai ser igual ao MDC de A e B menos A vezes o inteiro Q. Então, observe que se eu pegar e aplicar o primeiro resultado repetidas vezes, eu vou chegar a esse resultado aqui, tá? Esse Q é o inteiro, que multiplicado por um A, B menos A, que vai ser o resto. Veja, no primeiro resultado eu tenho que o MDC de A e B é o MDC de A e B menos A. Se eu pegar, veja, o MDC do primeiro, vírgula, o segundo menos o primeiro. Então, eu vou pegar, aplicar de novo o teorema. Então, MDC aqui de dois números, vou supor aqui que esse número aqui é y, certo? Então, o MDC de A e y vai ser igual ao MDC de A e o MDC de y menos A, que é YB menos A. Então, vai ficar B menos A vai ficar igual a B menos 2A. Então, aqui B menos 2A. E assim sucessivamente. Eu seguindo o mesmo raciocínio, vai ser o MDC de A e o MDC de B menos A. Então, vai ficar A, B menos 3A. Ou seja, vai chegar no ponto que eu vou ter o meu quociente, tá certo? Vai ficar igual a MDC de A e B menos Q vezes A, que é o inteiro, que é o quociente. Aqui vai dar o resto. Então, usando o primeiro resultado repetidas vezes, a gente tem a prova do segundo. Tá? Então, é baseado nesses dois fatos que o algoritmo de Euclides é proposto, onde a gente vai encontrar o MDC de A e B reduzindo as nossas contas, tá? O MDC de A e B vai ser o MDC de A e do número menor, que é o resto da divisão de B por A. E aí eu aplico de novo, aí até chegar a um ponto onde um deles vai ser igual a zero. Então, vamos ver como é o algoritmo e alguns exemplos como a gente vai encontrar o MDC de dois números usando o algoritmo. Então, o algoritmo de Euclides é assim. Suponha que nos são dados dois inteiros positivos, A e B, e desejamos achar seu máximo divisor comum, seu MDC. Bom, se A é maior que B, então trocamos A por B e vice-versa, ou seja, a gente quer saber qual deles é o maior, tá? Então, eu vou colocar, o maior vai ser o B, tá certo? Bom, se A é maior que zero, então o ponto de parada é quando A chegar igual a zero, tá certo? Então, nós vamos dividir B por A para obter o resto e vamos substituir B pelo resto.
E aí retornamos ao passo 1. Então vai ser sempre assim, a gente vai pegar, dividir o maior pelo menor, pegar o resto e vai pegar o menor anterior e dividir pelo resto e calcular o MDC do menor com o resto da divisão do maior pelo menor. Aí, e aí, quando a gente chega com A igual a zero, a gente retorna B como resultado e paramos. Então, vamos ver na prática como é o algoritmo, que aí fica mais fácil a gente visualizar. Bom, como é que eu vou calcular o MDC de 318? Bem, eu vou dividir o maior pelo menor, vou dividir 300 por 18 e pegar o resto dessa divisão. Então, aqui eu já tenho uma continha feita. Aí, então, vai ser o MDC de 318, vai ser o MDC de 18, eu já coloco logo o menor aqui, com o MDC entre 18 e o resto da divisão de 300 por 18, que vai ser 12. Bom, quem é o MDC de 12 e 18? De novo, eu pego o menor deles, já coloco logo aqui, vai ser o MDC de 12 pelo resto da divisão de 18 por 12. O resto da divisão de 18 por 12 é 6. Tá? O MDC de 12 e 6 vai ser o MDC do menor, que é 6, com o resto da divisão de 12 por 6. O resto vai ser 0. Então, aí, o MDC de 6 e 0 vai me dar 6. Quando eu chego com o resto 0, já o MDC já é o outro número. Tá? E o MDC de 101 e 100? Então, veja, eu vou escrever aqui para a gente fazer juntos. O MDC de 101 e 100 vai ser o MDC do menor, que é 100, tá? Pelo resto da divisão do maior pelo menor. O resto vai me dar 1, tá? Então, vai ser igual o MDC do menor, que é 1, pelo resto da divisão de 100 por 1, que vai ser 0. Então, vai ser igual a 1. Percebe? Então, é isso. Vamos ver agora mais um exemplo. E o MDC de 89 e 55? Então, de novo, a gente vai pegar o menor, certo? Então, vamos fazer aqui juntos. Vai ser igual ao MDC do menor, que é 55, e pego o resto da divisão de 89 por 55, que é 34. Então, aqui vai ser igual ao MDC de 34 e o resto da divisão de 55 por 34, que vai dar 21. Então, aqui vai ser igual o MDC, pego logo o menor, de 21, pelo resto da divisão de 34 por 21, que vai me dar 13. Então, vai ser igual ao MDC de 13, pelo resto da divisão de 21 por 13, que vai ser 8. Então, vai ser igual ao MDC, pego logo o menor para não me atrapalhar, tá? O MDC de 8 e o resto da divisão de 13 por 8, que é 5. Então, MDC de 8 e 5 vai ser igual ao MDC de 5, que é o menor, pelo resto da divisão de 8 por 5, que é 3. O MDC de 5 e 3 vai ser igual ao MDC de 3, porque é o menor, certo? E o resto da divisão de 5 por 3, que vai ser 2. O MDC, deixa eu apagar aqui. O MDC de 3 e 2 vai ser igual ao MDC de 2, que é o menor, e o resto da divisão de 3 por 2, que é 1. O MDC de 2 e 1 vai ser igual ao MDC de 1 e o resto da divisão de 2 por 1, que é 0, que vai ser igual a 1. Então, com isso, a gente viu os exemplos, né, do algoritmo de Euclides. Na próxima aula,
a gente vai continuar estudando algumas aplicações desse algoritmo.